Eu quero falar com você sobre Deus. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Ele. Certamente já. Porque aí fora muitas pessoas falam de Deus. E certamente você já ouviu falar também. E talvez, além de ouvir falar, você também professa ou diz que acredita nele. Você diz crer em Deus. E talvez você é uma pessoa religiosa. Talvez você é uma pessoa que é evangélica, é católica. E você diz assim: eu não só ouvi falar de Deus já, mas como também eu acredito nele. Realmente, você conhece o poder desse Deus que você professa crer, ou que você já ouviu falar? Você já parou para pensar no tamanho que Deus tem, no tamanho que o poder de Deus tem e no que Ele pode fazer? Porque talvez você seja uma pessoa religiosa, talvez você seja uma pessoa que ouviu falar de Deus, mas você não conhece o seu poder. Ou você, ao invés de conhecer o poder de Deus, você conhece o que é sofrimento. Você conhece o que é passar dificuldade. Você conhece o que é depender de remédios. O que é ser infeliz sentimentalmente. Mas você não conhece o que Deus pode fazer. E o que eu quero falar para você é exatamente o que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer, o poder dele é totalmente infinito. O poder de Deus é ilimitado. Deus, ele tem poder para fazer tudo, porque Deus tem todo o poder. E para Deus, nada, sem exceção, é impossível. A Bíblia diz que pela palavra de Deus, o universo foi formado. Veja que Deus, ele, através da sua palavra, ele falou, e tudo o que não existe, ou tudo que existe, e naquele momento não existia, passou a existir, somente pela sua palavra. Tamanho é o poder desse Deus. E esse Deus que, através da sua palavra, criou o mundo, ele também tem poder para curar você dessa doença.
Você que está doente, você que está com um problema na sua saúde e talvez o médico tenha dito que é impossível haver cura, não existe cura. Talvez você está com um problema no seu casamento em que é impossível se reverter. Ou você tem um problema econômico e esse problema ele é tão grande que seja impossível de resolver. Mesmo que para você seja impossível, para Deus não é impossível. Porque Deus tem poder de fazer isso que aos olhos humanos é impossível, Deus tem poder de fazer na sua vida. E para que Ele faça na sua vida, é necessário que você use a sua fé. E usar a fé não é ter uma religião, não é ser evangélico, ser crente, ser protestante ou ser católico. Não é frequentar uma igreja, não é cumprir as doutrinas da sua igreja. Usar a fé é buscar a Deus com fé. Aí fora, algumas religiões ensinam que o sofrimento é um karma. Que o sofrimento é uma provação, é uma cruz. E alguns usam como justificativa aquilo que aconteceu com Jó. Está escrito na palavra de Deus que Jó, ele era de Deus, um homem de Deus, fiel e temente a Deus, e mesmo assim, Deus permitiu que ele perdesse tudo, para provar que depois de ter perdido tudo, ele ainda permaneceria fiel a Deus. E isso para mostrar para o diabo que ele permaneceria fiel, porque é isso que está escrito. E Deus, ele permitiu que Jó passasse por essa situação. E algo que as pessoas que ensinam que a aprovação vem de Deus e dão o exemplo de Jó, é algo que as pessoas esquecem nos dias de hoje, é que o sofrimento causado na vida de Jó não foi Deus quem causou ou quem colocou. Deus apenas permitiu. Mas quem causou o sofrimento foi o diabo. E hoje nós temos autoridade sobre o diabo. E não há mais a necessidade de deixar o diabo agir, mas nós podemos amarrar o diabo e, consequentemente, vencer qualquer tipo de karma, cruz ou provação, o que quer que seja. Algumas pessoas, elas dizem que creem em Deus, mas lá no fundo elas duvidam. Por
exemplo, a pessoa, ela está desempregada, então ela quer que Deus lhe dê um emprego. E aí ela faz uma oração e ela pede para Deus um emprego. Ó Deus, que o Senhor me abençoe, abra os meus caminhos e me dê um emprego. Amém. E aí, passado um tempo, está lá essa pessoa dizendo o seguinte, ou pensando o seguinte: até agora eu estou desempregado. Já faz um tempo que eu pedi para Deus um emprego e Deus não me respondeu. E aí a pessoa, ela passa a duvidar da sua fé e a reclamar, como que se o problema fosse que Deus não tivesse feito. E as dúvidas aumentam, as reclamações aumentam e nada acontece. Geralmente isso acontece com muitos crentes, com aqueles que já conhecem a Deus de ouvir e que também professam acreditar nele, mas não vê o seu poder. Por quê? Porque a pessoa não usa a fé. Porque usar a fé não é apenas fechar os olhos e falar com Deus, mas após fazer isso, se manter crendo que aquilo que a pessoa pediu, Deus fez. E sem reclamar. Porque quando a pessoa crê, ela não duvida, ela não reclama, ela confia. E muitas pessoas não conquistam e as suas orações não têm resposta, porque depois da oração, elas não confiam. Usar a fé é crer, é buscar a Deus e crer que aquilo que a pessoa pediu, Ele fez. Isso é usar a fé. Por exemplo, eu estou desempregado e eu quero um emprego. E eu já procurei, não encontrei, só Deus pode me dar, porque aí fora ninguém quis me dar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a fé. Eu tenho que chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, através do teu poder, abra as portas para mim e me dê um emprego. E eu vou procurar e eu vou encontrar. E eu creio que as portas estão abertas e que o Senhor vai me dar um emprego. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pronto. Eu usei a minha fé e falei com Deus. Mas, a partir de agora, eu tenho que crer que vai acontecer. Não basta eu apenas orar se eu não creio. Não basta eu apenas orar se eu tiver dentro da minha mente, do meu coração, o seguinte pensamento: será que Deus me ouviu? Ou será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? E se eu procurar e nada der certo? Isso não é usar a fé. Usar a fé é orar e crer. Eu vou conseguir, vai dar certo e Deus vai me dar. Muitas pessoas não conseguem e a sua oração se torna inoperante, ou seja, há um bloqueio que a resposta não chega para a pessoa, porque ao invés de ela crer, ela duvida. Ela dá ouvido a pensamentos de dúvida. Ela tem pensamentos de dúvida no seu coração. E por isso, a sua fé não funciona.
Veja que se você está sofrendo, o poder de Deus pode lhe tirar dessa situação. Mas para que Ele faça isso, para que o poder de Deus se manifeste e te tire do sofrimento, é necessário você usar a fé. E para que você use a fé, você não pode duvidar. Você tem que crer. Você tem que usar a sua fé e crer. E se manter crendo. Porque isso é usar a fé. E se você fizer isso, o poder de Deus se manifesta na sua vida.